Uma das intelectuais mais interessantes da França, no final do século XIX para o século XX, a senhora Henriette, irmã de um dos mais fantásticos escritores francês, que contribuiu para a Academia Francesa de Letras e era um dos responsáveis pelo debate intelectual e moral de Paris, Ernest Renan, que por característica pessoal era cético, materialista e tinha uma profunda antipatia para com os religiosos e particularmente para com Jesus de Nazaré. Renan não aceitava absolutamente o predomínio do cristianismo na sociedade ocidental. E ele gostaria de manter a distância imensa entre o seu interesse de vida e qualquer postulado de natureza religiosa. Henriette, a sua irmã, também era cética, era descrente, mas estava atravessando um momento de dificuldade na saúde, com um problema nas vias respiratórias. Os médicos recomendaram a ela que se afastasse do clima europeu, que buscasse um clima mais ameno, mais temperado, que ela iria encontrar na região do Líbano, ali no Oriente Médio. Henriette, à época, uma mulher de posses, conseguiu viajar para a região do Líbano. Quando ela lá chegou, sentiu com a sua sensibilidade, a sua sensitividade especial, apesar do seu ceticismo, era uma mulher muito intuitiva, que o ambiente e a região possuía uma aura mística, diferente, que lhe causava uma sensação estranha. Henriette, apesar do seu ceticismo, ela guardava uma certa simpatia pela história do personagem Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. Ela tinha uma admiração por Paulo, pelo trabalho que ele havia realizado, e ela refletia que a sociedade ocidental, todos os países do Ocidente deviam à sua ação de propagar a boa nova por todas as gentes, devia a sociedade ocidental a ele tudo aquilo que ela havia desenvolvido. Então, por conta desta admiração, Henriette, quando estava no Líbano, escutara falar que nas proximidades da cidade onde ela se localizava, existiam algumas igrejas e algumas ruínas, onde o apóstolo dos gentios havia passado. Ela foi visitar alguns desses templos e se emocionou profundamente, tocada por aquele clima especial que as igrejas e as ruínas apresentavam. Henriette, uma mulher de grande inteligência e de grande curiosidade intelectual, resolveu então investigar, estudar os evangelhos de Jesus, não nas tradições ocidentais, da teologia dos países ocidentais, porque ela tinha certeza que os evangelhos que nós temos ainda hoje, aqui nos países do Ocidente, estão muito distantes das suas traduções, da beleza, da profundidade, da largueza dos ensinamentos que se encontram quando se estuda o evangelho nas suas tradições mais antigas. Henriette era poliglota, assim como seu irmão Ernest Renan. E sendo poliglota, ela conhecia também algo do grego clássico. Ela resolveu estudar o Evangelho de Jesus no grego clássico, que é totalmente diferente, praticamente, dos evangelhos que nós temos das traduções atuais. E quando ela foi lendo o Evangelho no grego clássico, ela se apaixonou por Jesus. Ficou fascinada por aquela mensagem magnífica
e pela linguagem que o mestre apresentava, diversas passagens do Evangelho ganhava um colorido especial no grego clássico. Segundo ela ouviu de um companheiro de linha acadêmica na França, estudioso do hebraico, o texto do Evangelho no hebraico era mais lindo ainda do que o texto no grego clássico. Então ela ficou fascinada por Jesus, completamente apaixonada pelo mestre, e escreveu para o seu irmão Ernesto Renan, um dos homens mais célebres da França naquela época, final do século XIX, começo do século XX. E olha o que ela escreveu para Renan: meu irmão, eu sei que você antipatiza o cristianismo. Eu sei que você é cético, é descrente. E sei que você inclusive chega a detestar Jesus de Nazaré. Mas eu lhe faço um desafio. Estude o Evangelho de Jesus no aramaico, no hebraico, no grego clássico ou moderno. E se você aceitar este desafio, quero ouvir as suas impressões, ou gostaria de ler suas impressões a respeito. Quando Ernesto Renan leu a carta de sua irmã Henriette, ele ficou impressionado, porque Henriette era, assim como ele, uma mulher cética, uma mulher que tinha uma cultura vasta, e para ele, Renan, religioso só era a pessoa que era muito pobre intelectualmente. Ele não iria perder tempo em estudar as coisas de Jesus de Nazaré, mas, como a sua irmã escrevia daquela maneira, tão incisiva, tão profunda, tão cheia de argumentos, ele, Renan, que adorava um desafio, e que não fugia de qualquer desafio, resolveu estudar o Evangelho, primeiramente no hebraico. Ele era poliglota. Era um homem de uma cultura refinada. Era, para termos uma ideia, um dos principais escritores da Academia Francesa de Letras. Então Renan resolveu, apenas para destruir os argumentos da sua irmã, estudar o Evangelho no aramaico, no hebraico e no grego clássico. E quando ele o fez, apaixonou-se por Jesus, ao ponto de Renan escrever aquilo que seria a sua obra principal, a obra da sua vida. 3 tomos, 3 volumes de inúmeras páginas, quase 1000 páginas cada um, sobre a vida de Jesus. E posteriormente ele escreveu um 4º tomo, relacionado com os Atos dos Apóstolos. Jesus tem este poder de fascinar as pessoas. E por que é que eu comecei abordando a questão de Henriette e de Renan? Para falar sobre Paulo de Tarso e a construção do homem de bem. Primeiro, porque foi Paulo de Tarso quem inspirou Henriette a estudar o Evangelho no grego clássico. E segundo, porque Paulo de Tarso representa, sem dúvida alguma, o grande tumulto, o verdadeiro caos que Jesus desencadeia na vida das pessoas. Quem se deixa penetrar com profundidade pelo pensamento de Jesus, ele é impactado por um verdadeiro caos emocional. Jesus tem o poder de apaixonar as pessoas e de tumultuar a vida das pessoas. Não é por acaso que ele disse, ele, o príncipe da paz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu trago fogo sagrado, e quero mais que este fogo se espalhe e que a tudo queime. Por que é que as pessoas não param para refletir? Por que é que Jesus diz que trouxe o fogo e deseja que o fogo se espalhe e queime? Que fogo é este? E que espada é esta que ele traz?
Qual é o indicativo, qual é a razão daquele homem que é a mansuetude em pessoa, afirmar que ele havia trazido a guerra para a intimidade dos seres? É porque Jesus representa a grande transformação de todas as vidas. E para ver uma mudança efetiva e real, é necessário que a pessoa saia da sua zona de conforto, que a criatura deixe o seu espaço de acomodação. Quando nós pegamos a história dos apóstolos, a história dos discípulos múltiplos, nós verificamos que todos os discípulos, que todos os apóstolos, eles tiveram a sua vida profundamente impactada por Jesus. Ele não deixou pedra sobre pedra na vida das pessoas. Foi assim com Maria de Magdala, foi assim com Pedro, o simples pescador de Cafarnaum. Foi assim com Tiago, com Tomé, foi assim com Bartolomeu, foi assim com os filhos de Zebedeu, foi assim com Judas Iscariotes, foi assim com Ananias, com Nicodemos, com Arimateia, e não foi diferente com Paulo de Tarso. Vamos analisar como a vida de Paulo de Tarso foi virada de cabeça para baixo por Jesus. Primeiro, Saulo, que era o nome dele, o sobrenome não era de Tarso. Tarso era a cidade de origem dele. É como se dissesse hoje assim, por exemplo, Fred do Cabo de Santo Agostinho, Cristina do Cabo de Santo Agostinho, Elaine de Garapu, Saulo de Tarso. E Saulo, desde pequenino, foi preparado para ser rabino do judaísmo. Ele era a grande esperança do judaísmo. Homem forte, jovem, vigoroso, de inteligência poderosa, foi preparado desde pequenino para isto. Para ser rabino, é preciso ter desenvolvida a inteligência, passar por várias ciências, e mais ainda, além de ser um estudioso, o candidato ao rabinato precisaria também escolher uma profissão. Saulo de Tarso escolheu, dentro da sua perspectiva de se tornar rabino, ser tecelão. Tornou-se um hábil tecelão. Trabalhava o curtume, trabalhava a corda feita de rabo de pelo de camelo, com uma propriedade e uma habilidade magnífica. E ao mesmo tempo crescia em carisma. Quando Saulo tomava a palavra na sinagoga, e ele erguia-se para falar das leis de Moisés, causava um impacto maravilhoso, porque era um homem inspirado. A sua palavra fluía com uma naturalidade incrível, e o seu carisma prendia a atenção das pessoas. Toda a sinagoga, todo o sinédrio enxergava em Saulo a grande oxigenação para o judaísmo, porque o sinédrio era formado, todo o rabinato, por homens que já estavam com a idade avançada. Nicodemos, Arimateia, Ananias e outros tantos apresentavam uma decadência física e intelectual. E ele, Saulo, representava novos horizontes para o judaísmo. Tinha certeza absoluta ele da sua missão, e tomava nas próprias mãos o destino que teria que traçar. Então, aquele homem que era o marco trabalhado para se tornar o propagador para a juventude do judaísmo, da Torá, da Cabala. A Cabala era um livro esotérico dos judeus. Os grandes doutores da lei precisavam conhecer a Cabala. A Cabala falava de reencarnação, falava da imortalidade da alma com muito mais precisão do que a Torá. A Torá era um livro de Moisés, das leis mosaicas, que poderia ser divulgada para o povo despreparado para coisas mais profundas da espiritualidade. Porém, todo rabino e todo doutor da lei conhecia os ensinos mais extensos e profundos da Cabala.
o livro esotérico dos judeus. Foi por isso que Nicodemos, que era simpatizante do cristianismo, naquela conversa inesquecível com Jesus, ele tinha certeza, Nicodemos, que Jesus era o Messias prometido. Mas ele gostaria de ouvir dos próprios lábios de Jesus que os ensinos contidos ali da Cabala eram verdadeiros, como por exemplo a reencarnação. Então Nicodemos tem aquele diálogo que está registrado na história: mestre, o que eu devo fazer, o que devemos fazer, como alcançar o reino dos céus? E Jesus responde para Nicodemos: necessário é nascer de novo. E Nicodemos, então, maliciosamente, no bom sentido, quer referendar se aquilo que ele estava falando era mesmo nascer novamente na matéria. Então Nicodemos pergunta, dando uma de João sem braço: mas Senhor, como posso eu, já velho, barbas brancas, com tantas rugas no rosto, ficar novamente pequenino e entrar no ventre de minha mãe? Eu acho que Nicodemos era algum brasileiro reencarnado naquela época. Então Jesus olhou para ele, e parece que eu estou vendo a continuidade do diálogo. O mestre olhou para ele como quem diz: para cima de mim, Nicodemos. Tu és doutor da lei e estás estranhando quando eu te falo das coisas da terra. Imagine se eu fosse te falar das coisas dos céus. Ou seja, reencarnar é coisa da terra, é coisa própria da lei da natureza. Então ele diz, para reforçar o ponto de vista: necessário é nascer de novo, é necessário renascer da água e do Espírito. O que é renascer da água e do Espírito? Renascer da água é tudo aquilo que diz respeito à matéria. Os antigos já tinham a certeza que tudo que era material veio no seio das águas. As primeiras formas de vida ocorreram na terra, no seio dos oceanos. A própria ciência já confirma isso para nós outros nos dias de agora. E a criança, o feto, o bebê, se desenvolve mergulhado no líquido amniótico da mulher. Então tudo que é matéria vem das águas. Então quando Jesus diz: necessário é renascer da água, ou seja, renascer da matéria, e renascer do Espírito, significa mudar os seus valores, tornar-se uma pessoa melhor. Não basta reencarnar para que alguém alcance o reino dos céus. É necessário que, além dos múltiplos renascimentos, a pessoa progrida, se torne alguém melhor. Em cada encarnação, se torne uma pessoa melhorada. Porque tem alma que reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, e mantém-se quase o mesmo. Quase que não modifica nada. Então não basta reencarnar para se alcançar a plenitude da libertação espiritual, que é o reino dos céus. O reino dos céus é a perfeição relativa, que todos nós vamos um dia alcançar. Pois bem, então Nicodemos estudava a reencarnação, e Saulo de Tarso também conhecia a respeito. O problema é que Saulo defendia de toda a sinceridade os ensinamentos de Moisés, e aquilo que se espalhara dizendo que os seguidores de Jesus desejavam acabar com as leis de Moisés, o que não era verdade. Desde a época do Cristo que ele dissera: eu não vim destruir a lei, e sim fazê-la ser cumprida. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Não fundou nada. Se nós poderíamos dizer que Jesus fundou algum tipo de expressão da religiosidade, foi a lei do amor que ele veio apresentar para a humanidade. A lei do amor é a grande mensagem dele para a humanidade. Só que, qual foi o interesse e a preocupação do sinédrio, dos fariseus, diante do crescimento do prestígio de Jesus? É que Jesus falava a linguagem que as pessoas queriam ouvir, precisavam ouvir. Jesus falava aquilo que o povo entendia. O mestre conversava a respeito dos dramas íntimos das pessoas, enquanto que lá na sinagoga, os doutores da lei, enfastiados de poder,
cheio da presunção de serem eles aqueles que encaminhavam as pessoas para Deus, falavam coisas estranhas, falavam coisas que as pessoas não eram tocadas, porque os fariseus eram presos ao convencionalismo, e Jesus acolhia as pessoas que se aproximavam dele. Enquanto que na sinagoga havia distinção entre homens e mulheres, as mulheres não podiam ir ao pátio central, ficavam no pátio das mulheres, porque era vedado para elas estar em contato com os homens, que eram os seres superiores àquela época. E Jesus não, todos o escutavam em praça pública, misturados. Jesus falava: bem-aventurados sois vós que estáis a sofrer. Jesus falava o quanto Deus amava o mais necessitado, e disse ainda: eu não vim para os que estão sadios, eu vim para os enfermos. E quem não se identificava com a enfermidade? O povo se identificava com a simplicidade daquele homem. O povo se identificava com aquele Deus dinâmico, que acolhia, que abraçava, que entendia a dor de cada um deles. Enquanto que lá na sinagoga, a palavra era fria, distante. Era uma palavra que mostrava um Deus praticamente distante da realidade do coração humano. Então, o que é que estava acontecendo? A sinagoga foi ficando vazia, enquanto que aumentava os seguidores de Jesus. Por isso que ele foi preso. Por uma questão teológica, mas também política e econômica. Porque a sinagoga esvaziando, não tinha mais quem desse e fizesse sacrifícios para sustentar o poder dos fariseus. Menos gente, obviamente não se tem mais recursos. É como uma instituição espírita, por exemplo, que começa a desaparecer os trabalhadores, os frequentadores, aí fica dois pobres coitados num só centro espírita, não tem mais ninguém. Aí fica o dirigente e a outra pessoa senta ali para ouvir o dirigente falar. Quando o dirigente começa a falar, o único que está sentado ali dorme. Quem vai pagar a luz, quem vai pagar a água, quem vai comprar a cesta básica, quem vai comprar o remédio para os necessitados? Então, começa a haver a perda do dinamismo. Enquanto isso, Jesus atraía as pessoas. Então, desde aquela época, quando Jesus foi crucificado, que espalhou-se por toda a região, que os seguidores de Jesus, que haviam ficado um tanto quanto escondidos, recrudesceram o movimento. E ele, Saulo, despertando para aquela ameaça que representava os seguidores do filho do carpinteiro, então resolveu tomar para si o comando para sufocar aquela praga que era o cristianismo nascente. O primeiro grande impacto na vida de Saulo de Tarso, ocasionado por um seguidor de Jesus, foi o apedrejamento de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, depois de Jesus, totalmente sacrificado por amor à verdade. E Saulo de Tarso foi o responsável. Levou Estevão condenado a ser apedrejado. Foi assim que desencarnou, que morreu, o primeiro mártir do cristianismo, sob o comando de Saulo de Tarso. Muita gente pensa que quando a pessoa ia ser apedrejada pelo rabinato, era uma multidão assim que pegava as pedras e jogava a pedra da pessoa. Não, tinha todo um ritual. E não era todo mundo que jogava a pedra, não. Eram representantes de cada tribo de Israel. E tinha especialidade. As primeiras pedradas eram pedras pequenas, não pontudas, que não deviam atingir pontos vitais do que ia ser apedrejado. Então tinha aqueles primeiros que não eram muito hábeis, que jogavam aquelas pedras menores, que era para causar o primeiro impacto. Depois aparecem os mais hábeis, responsáveis por atirar as pedras maiores e pontiagudas, a fim de que elas alcançassem os pontos vitais, como o fronte, como entre os olhos, ou como certas regiões do corpo. Quando Estevão começou a receber as pedradas mais vigorosas e violentas, ele, Saulo, estava de frente naquele momento. E para ele foi inesquecível o olhar de Estevão. Apesar de todos os filetes de sangue que cobria já a face do grande apóstolo Estevão,
Ele olhou com um olhar indescritível, cheio de ternura e de amor, um olhar de serenidade para Saulo. Era como se naquele momento Estevão soubesse que o destino de Saulo não seria aquele, que Saulo ainda teria uma outra tarefa, uma outra missão. O olhar de Estevão foi um olhar inesquecível. Naquele momento em que Estevão olhou nos olhos de Saulo, ele sentiu um tremor interno. E o grande doutor da lei, o orgulhoso doutor da lei, começou a pensar dentro dele como se uma verdadeira revolta interior. O que é isto? Como pode alguém morrendo desse jeito guardar tanta serenidade? E a maneira como ele me olhou, havia um sentimento naquele olhar, havia amor naquele olhar. Saulo não entendia absolutamente nada daquilo. O doutor da lei orgulhoso se sentia humilhado pela tranquilidade, pela calma apresentada por Estevão. Voltou para casa depois da morte do apóstolo do cristianismo, Saulo de Tarso, já algo transformado. Naquela noite ele teve um estado febril, porque as emoções estavam profundamente desencontradas. Ele estava inquieto. Aquele ser estranho, o tal de Jesus de Nazaré, já havia feito ele perder a sua noiva, Abigail. Perdeu o seu cunhado. Estevão era cunhado de Saulo. Esse Jesus que o desafiava estava levando-o à loucura. Inquieto, começou a perseguir, cheio de ódio, toda e qualquer célula cristã que ele soubesse ou tivesse informação que estaria se formando nas redondezas daquela região. O interessante é que formavam-se as primeiras células, as primeiras igrejas. A palavra igreja, gente, não tem o sentido que tem hoje. A gente associa igreja a templos específicos. Igreja vem do grego ecclesias, significa assembleias. Por exemplo, nós estamos aqui numa assembleia. De alguma forma, o centro espírita aqui nesse momento é uma igreja, porque é uma ecclesias, é uma assembleia de pessoas voltadas para pensar as coisas de Deus. Então Saulo saiu perseguindo e foi responsável pela morte de centenas de cristãos. Se não foi ele que matou diretamente, foi ele que autorizou as perseguições, as torturas. Muitos cristãos foram colocados em postes e transformados em tochas vivas, queimados vivos. Outros tiveram suas unhas arrancadas, tiveram os olhos expostos, tiveram as vísceras extraídas, foram trucidados por leões famintos, por panteras, por tigres de Bengala, por leopardos da Namíbia. E Saulo de Tarso era o grande responsável, porque ele dizia que ia defender as coisas de Deus até o fim. Saulo fazia aquilo por amor a Deus, embora completamente equivocado. Foi aí que ele recebeu a informação da igreja nascente de Damasco. E tinha um líder. A informação chegou para Saulo que o grande líder chamava-se Ananias. Então Saulo disse: eu não vou mandar ninguém para lá, eu mesmo vou acabar com este Ananias, e eu mesmo serei responsável por trucidar a célula nascente de Damasco. Então, tomado de uma caravana, o grande doutor da lei segue em direção a Damasco. E a história vocês conhecem. Nas proximidades de Damasco, faltando poucos metros para adentrar a cidade, eis que em pleno sol de quase meio-dia, aparece uma luz contrária ao sol, diante da visão da montaria de Saulo. E o impacto foi tão grande, a luz foi tão profunda, que ele, o grande doutor da lei, intimorato, corajoso, caiu do cavalo, literalmente. Caiu e ficou completamente enceguecido. Mas ele apenas percebia uma forma humana no meio daquela luz. Os soldados do Sinédrio que acompanhavam Saulo de Tarso, os soldados da Torá, os soldados dos judeus,
estavam perplexos. Por quê? Porque viram o grande doutor da lei, o grande paladino da lei de Moisés, ali de joelhos no chão, na areia escaldante do deserto, falando sozinho. Porque Saulo estava dialogando com aquela luz que só ele via. Então pensaram, o doutor enlouqueceu, deve ter sido insolação. Mas claro que não fora insolação, pensava o outro. Ele vinha bebendo água, estava normal, estava lúcido. Insolação apresenta uma série de sintomas, não acontece de uma hora para outra. Então pensaram, sortilégio. Foi este tal de Ananias, feiticeiro do Jesus, que fez alguma coisa para tornar Saulo de Tarso desta maneira. Porque espalhara-se que os cristãos eram feiticeiros e bruxos. Da mesma maneira que durante algum tempo disseram que os espíritas, os médiuns espíritas, também eram feiticeiros e bruxos. Um amigo nosso, amigo de infância e de juventude dos meus irmãos mais velhos, chegou ao ponto de dizer, Fred, eu gosto tanto de Fred, é um bom menino, gostei dessa parte do bom menino, mas é um caso perdido, morreu, é direto para o inferno, porque ele é bruxo, é feiticeiro. Então nós podemos dizer que aquelas mesmas coisas que aconteceram no cristianismo nascente, nós vivenciamos também no espiritismo durante um bom tempo. Agora já está tudo muito palatável, tudo muito ameno. Hoje ser espírita dá até charme e distinção. É espírita, vai vem cá, me explica tal coisa, me responde. Quando sabe que a gente é espírita, sempre tem uma pergunta, e quase sempre sobre sonho. Sonhei que abri a porta de uma lanchonete lá no Recife, sair na praia de Gaibu. Que é isso? E quem sabe? É desejo de tomar banho em Gaibu, provavelmente. Pois bem, então Saulo de Tarso falando sozinho para os soldados, e na verdade ele estava dialogando quando ele perguntou, quem sois vós? E a resposta, eu sou Jesus, a quem persegues. A partir daquele instante, a vida de Saulo, que já era um verdadeiro caos, graças a Estevão, que viera a se transformar depois como espírito, num dos guias espirituais do próprio doutor da lei. Então, a partir daquele instante, Saulo libera os soldados e diz, deixem-me. Pede apenas que o deixem numa pousada. Ele apenas perguntou o que vai ser de mim agora sem a visão. E aí a voz dentro da luz que era do Cristo disse, fique tranquilo, enviarei ajuda para ti. Ali, naquela pousada, no quarto, isolado, sozinho, Saulo de Tarso passava em memória toda a sua vida, e um remorso intenso envolveu o seu universo pessoal. Recordava o olhar inesquecível de Estevão, recordava a coragem, a renúncia, a abnegação, o sacrifício daqueles cristãos que entravam na arena de Roma, cantando feliz, porque iam dar a vida por Jesus, pelo Evangelho. Agora, ele começava a compreender. Mas o remorso não deixava em paz. Até que uma noite, batem a porta, e quando ele consegue abrir, ali estava diante dele, embora ele não enxergasse, Ananias, o chefe da igreja cristã de Damasco, a quem ele pessoalmente queria destruir. Ele perguntou, quem és? E a voz lhe responde, eu sou Ananias, o teu irmão. Ele toma um outro choque. Logo ele, por que é que Jesus mandou exatamente Ananias, que ele queria destruir? Ananias entra e percebe o constrangimento de Saulo e procura deixá-lo tranquilo e à vontade. Então Saulo pergunta, quem te enviou? Ananias responde com muita sinceridade, Jesus. Ele falou-me e pediu que eu viesse a esta pousada, que tu estarias precisando de ajuda. Mais uma comprovação, uma autentificação de que Jesus era uma grande realidade para a vida das pessoas. Foi aí que Ananias fez a prece e colocou a mão sobre os olhos de Saulo, e este volta a enxergar. O homem que ele queria destruir devolveu-lhe a luz dos olhos. Coisas de Jesus. Jesus adora abalar
as pessoas. A vida dele estava um tumulto. A partir daí, então, Saulo resolveu defender o evangelho. Com a mesma coragem, a mesma força que ele perseguia o cristianismo. Retornou para o seu antigo mundo. Voltou para a sinagoga. Foi recebido, já se espalhara, que ele, o grande Saulo, havia ficado louco. Mas quando viram ele chegar na sinagoga, todos os outros rabinos guardaram alguma esperança que o grande doutor da lei estava de volta. Foi aí que Saulo pediu, na hora dos diversos comentários da palavra. E os rabinos ficaram na expectativa de escutá-lo falar sobre como ele havia destruído a célula cristã de Damasco. Saulo começa a falar. Fala sobre a grandeza dos ensinos de Moisés. Fala da beleza dos 10 mandamentos. Explicita a Torá como ninguém. E logo na metade da sua explanação, ele começa a falar da presença de Jesus na sua vida. E a dizer com a mesma coragem de antes: eu estava enganado. Eu perseguia Jesus, mas ele é o Messias que as Escrituras Sagradas falavam. Todos ficaram perplexos. E ao término, antes do término, porque não deixaram mais ele falar, um dos rabinos, o que comandava, aproximou-se e disse dele: tu tens sorte, porque o que disseste aqui, nesta manhã, é digno do apedrejamento até a morte, porque falaste heresia. Mas em respeito, Saulo, a tudo que fizeste até ontem, pela lei de Moisés, não vamos te apedrejar. Vai-te daqui e não voltes mais. E todos saíram da sinagoga, deixando Saulo de Tarso sozinho. Foi a primeira grande decepção dele com ele mesmo. Acostumado ao incenso, à idolatria das pessoas pelo rabinato, acostumado aos confetes que jogavam sobre ele, agora todos o deixaram sozinho, como alguém que tivesse uma doença terrível. Estava desprezado por todos aqueles que o admiravam até então. Saulo permanecia ainda o eu, como era o doutor da lei. Ele tinha um ego muito inflado, claro, como toda pessoa que é insensata, como toda pessoa que é visto como ídolo, como toda pessoa que é fanatizado pelos seus seguidores, seja religioso, filósofo, político, o que for, se acha o dono do mundo. Saulo via agora que não era. Correu para a casa dos seus familiares, para o seu pai. E lá, quando ele falou de Jesus, foi escorraçado pela família. Nem a família o quis mais. Qual é o significado disto? A experiência de Saulo, de alguma forma, sobre a nossa evolução, é também a nossa experiência. A mensagem quer dizer: não se coloca vinho novo em odre velho, como Jesus havia dito. O vinho novo era o novo conteúdo sobre as leis de Deus que Jesus havia trazido para Saulo. E o odre velho, envelhecido, era ele, o espírito que estava recebendo aquilo. Saulo não poderia receber a grande mensagem, mantendo o ego, a vaidade, a prepotência do antigo doutor da lei. Foi aí então que buscou os irmãos do caminho. Pensava Saulo: se ninguém me aceita, meus irmãos em Cristo me aceitarão. Então ele vai à casa do caminho, na estrada que levava a Jope. E quando ele bate a porta, que os apóstolos abrem e percebem quem está ali na porta: o grande perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso. Foi quando disseram: ele está aí. Já sabiam, tinham escutado falar sobre o que eu havia ocorrido lá em Damasco, mas tinham medo. Como iam deixar o lobo entrar para o meio das ovelhas? Graças a Pedro, que havia amadurecido desde a crucificação de Jesus. Graças a Pedro, que depois das 3 vezes que ele negou Cristo, tornou-se uma alma mais ponderada, mais centrada. Pedro disse: quem somos nós para julgar?
Onde está a nossa fé? Será que homem nenhum pode se transformar? Será que as pessoas não podem se arrepender? Os outros apóstolos, alguns deles, disseram: ficará por tua conta se ele nos trair. Então Pedro é quem recebe Saulo. Mas ali dentro ele viu que até mesmo os cristãos o rejeitavam. Então ele recebe de Ananias a grande orientação. Completamente humilhado, em conversa com Ananias, ele diz: para onde eu vou? E Ananias lhe diz: recolhe-te, Saulo. A hora é de meditar. Tudo aconteceu muito rápido em você. Você precisa agora transformar tudo isto dentro de você. Recolha-se. Então ele recordou que tinha uma pequena tenda no oásis. E era no deserto que ele, Saulo, se recolheria. Para refletir sobre os novos tempos. Para refletir sobre ele mesmo, não poderia ser mais a mesma pessoa. Então, quando ele recolhe-se ao deserto, começa a trabalhar para sobreviver como tecelão. Olha como foi importante ele ter escolhido a tecelagem lá atrás, quando ele se preparava para ser rabino. Então ele começou a fazer tapetes. E durante a noite ele pegava os pergaminhos, os escritos da Boa Nova, escritos em pele de carneiro, para ler e meditar nas mensagens da Boa Nova. Foram noites e noites de lágrimas, dias e dias de profunda solidão. Recordava Abigail que ele não compreendera. Recordava Estevão, o seu cunhado, que morreu olhando para ele com um olhar de perdão e de serenidade. Recordava todos aqueles cristãos que deram a vida pela Boa Nova. O remorso ainda era incisivo, porém ele estava disposto a ser um novo homem. Foi quando ele mudou o nome dele, de Saulo para Paulo. Vocês sabem por que houve essa mudança? Tirou o S e botou o P? Porque Saulo vem do grego antigo, que significa o grande, o maior. Paulo significa o pequeno, o menor. Por isso que ele mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Porque ele queria agora ser o menor de todos. Ele estava fazendo a viagem no deserto do eu para o altruísmo, do egoísmo para o altruísmo, do eu para o senso coletivo. Ele não era o centro do universo, ele era uma célula a mais para disseminar a grande luz da mensagem do Evangelho. Quando ele retorna, então realiza a tarefa que todos nós conhecemos, e eu recomendo para vocês a obra Paulo e Estevão, publicado, psicografado por Chico Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Porque se fôssemos falar de toda a vida de Saulo aqui, seria preciso sairmos daqui mais ou menos 1h da manhã. Como vocês não suportariam esperar tanto tempo, então a gente vai parar e refletir sobre a vida de Saulo e a nossa. Eu costumo sempre dizer que cada personagem da Bíblia, e particularmente do Novo Testamento, tem algo da nossa vida, ou nós temos algo dessas vidas. Nós temos Pedro, que tinha um temperamento voluntarioso. Quantos de nós não tem um temperamento arrebatador e arrebatado? Quantos de nós não somos agitados? João, que tinha uma suavidade, uma ternura, e quantos de nós não temos, muitas vezes, uma ternura na alma? André, que era um tanto quanto centrado. Tomé, que só acreditava vendo. Quantos de nós precisamos ver para crer, e mesmo vendo, muitas vezes, termina não crendo? Maria de Magdala, quantos de nós não somos uma Maria de Magdala, de alguma forma, que recebeu a mensagem que toda criatura pode brotar numa criatura nova, assim como o lírio nasce no monturo, nasce no lixo? Quantos de nós não somos Judas Iscariotes? Quantas vezes nós não negamos Jesus, como Pedro, para atender os interesses das nossas convenções sociais? Jesus causa um verdadeiro tumulto na vida de quem deseja com sinceridade se transformar. Eu não estou falando daqueles que se dizem cristãos, não, porque nós temos 3 bilhões de cristãos na Terra e temos tão pouco cristianismo no planeta.
Porque é fácil entrar numa igreja cristã. O problema é se deixar penetrar por esta mensagem e começar a pensar diferente a própria vida, a sentir sua existência diferente, a olhar as pessoas de maneira diferente. Como é que Jesus causa um tumulto na vida de alguém? Ele aparece e diz: se alguém te obriga a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Isso causa um terremoto dentro das pessoas. Porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho, diz: o que é isso? Alguém me obrigar? Ele vai ver bem o que é para tosse, eu pulo no pescoço dele. Aí Jesus aparece para dizer: se alguém te obriga a caminhar 1000, caminhe 2000. E se alguém te pede a camisa, dá-lhe também a túnica. Qual é o sentido dessa passagem? É Jesus dizendo: faça mais do que lhe pedem. Dê mais de si, não dê apenas aquilo que estão necessitando, dê do seu coração. Se alguém te pede um pedaço de pão, coloque um pedaço da sua alma, do seu coração no pão que você entrega. E como é que se faz isto? Dê o pão com carinho e pergunte: como vai, meu irmão? Como está você? Sorria para ele. Escute, observe como essas pessoas, se você der uma pequena brecha, elas querem conversar um pouco. Porque a maior miséria em que eles vivem é a miséria da solidão. As pessoas que vivem pelas ruas. Claro que tem as exceções. Mas muitos deles, se você parar: e aí, como é que tá, meu? Ele começa a falar e não para. Porque não tem ninguém para falar, ninguém quer ouvi-los. Ninguém quer se aproximar deles. Então faça mais do que dar simplesmente aquela banana e entrega. Às vezes a gente dá o pão só para se livrar do incômodo da pessoa que está na porta. E se for na hora da novela, então, na hora da novela, que o artista vai beijar a mocinha, o caba bate pedindo pão. Aí diz: ó, entrega aquela banana que está ali para ele. Aí vai uma banana toda preta. É um bem, vai matar a fome dele? Vai naquele momento. Mas não é uma caridade, não é um gesto de amor. Porque eu fiz para que ele não bata de novo na porta, porque eu quero ver a novela. Eu quero ver o filme, eu quero ver o jogo que está passando. Então, se alguém te obriga a alguma coisa, faz mais, faz o espontâneo, vai além do teu dever. Porque se fizeres tal coisa por dever, era dever. Mas quando você vai além, você foi irmão. É dever nosso respeitar as leis sociais. Mas só o amor faz você dar do seu direito para que o outro seja feliz. O que é que a gente faz normalmente? Ah, eu estou certo, pronto. Eu quero é brigar porque eu estou certo. Quando às vezes você, por uma atitude de amor diante de uma pessoa ignorante, você pode ter determinados gestos. Claro que cada caso é um caso, que mina o estado de revolta da pessoa, que altera aquele estado de comportamento do outro. Mas se eu reajo com violência, eu vou alimentar a violência dele. Ninguém apaga incêndio com gasolina. Então Jesus causa um tumulto exatamente porque é ele que aparece e diz no seu evangelho: aquele que quiser alcançar a plenitude do reino dos céus, seja servidor de todos. E a maioria de nós quer ser servido. A maioria dos cristãos querem receber graça, bênção, faz promessa, porque a gente quer ser beneficiado. Senhor, olhe, se o Senhor me fizer conseguir tal emprego, eu deixo de beber. O problema é do teu fígado se tu não deixar de beber. Se eu conseguir tal coisa, eu paro de fumar. Pare de fumar por consciência de que fumar pode trazer câncer, mal-estar para você. Não negociemos com Deus. Não, olha, eu vou para o centro, eu tomo meu pasto dele, tomo minha água fluidificada, como se isso fosse resolver. Isso é elemento auxiliar. O que resolve nossa estrutura de vida é o redirecionamento da nossa vida. Ser servidor é sentir a alegria de ser útil ao próximo. É esquecer tanto um pouco mais das nossas necessidades para atender quem necessita, mesmo que necessite menos do que nós. Porque aquele que dá faz jus à lei de receber. Não precisa eu pedir, Deus sabe da minha necessidade. E se eu amo, mais ainda Deus oferta. Porque está lá no Evangelho, parábola dos talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, enterrou,
para quando o dono dos talentos chegasse devolver os 2, é um mau servidor. Recebeu 2, entregou os mesmos 2. Mas ela recebeu 3 talentos, quando o dono chegou, ela devolveu 6 talentos, multiplicou por 2, duplicou. Essa é uma boa trabalhadora para o dono da vinha. O sentido é esse. Nós vivemos a pedir, a pedir, a pedir, esquecidos que não ofertamos quase nada do coração nosso para a vida e para as pessoas. É por isto que aquele que mais tem, mais lhe será dado, conforme o Evangelho. E diz mais a boa nova: e aquele que o pouco tem, o pouco que tem ainda lhe será tirado. Parece contradição, não é? Como é que Jesus diz isso? Fulano já não tem nada, e o quase nada que ele tem ainda vai ser tirado. Não é maldade de Jesus? Não. Ele está se referindo àquele que não sabe produzir para o bem da humanidade, não é digno daquilo que recebeu. Então aquilo que ele tem vai ser dado a quem sabe fazer o melhor. É a multiplicação dos talentos. Uma vez uma pessoa chegou e veio perguntar assim: mas eu estou com tanto problema assim e tal. E o irmão espiritual escutou e disse: não, minha vida está assim, faz muitos anos que eu estou para baixo, deprimido. Aí o irmão escutou e depois disse para ele mais ou menos assim. Falou para ele que foi uma técnica que eles nos ensinaram. O nosso amigo Tadeu foi quem nos instruiu sobre isso. Ele fez: muito bem, meu amigo, no dia de hoje, quantas lágrimas de alguém você enxugou? E o consulente ficou parado, sem poder responder. Aí ele balançou a cabeça, dizendo que nenhum. E o irmão disse: e ontem? Quantas pessoas você matou à fome ontem? Não, nenhum. Eu tô num momento, irmão, tão ruim. Tudo bem. E antes de ontem? Quantas pessoas você ajudou a se levantar? E na semana passada, quantas pessoas você fez sorrir, acendendo nelas a esperança? E aí o companheiro foi vendo que nunca fazia nada por ninguém. Foi aí que o amigo espiritual concluiu dizendo: eu não falo isso para que te sintas humilhado ou entristecido, mas para que possas refletir que talvez tudo isso que estás vivendo, passando e sentindo, é a ausência da paz e da felicidade dos outros que você não está construindo. Quantas vezes a gente pensa por esse prisma? Quase nunca. Hoje mesmo, quantas vezes nós oramos por quem comete crimes? Quando a gente lembra de orar, é pelas vítimas do crime, mas nunca por quem faz o crime. Olha como Jesus faz um tumulto na mente, nas estruturas e no paradigma da criatura, quando ele diz: orai pelo que vos perseguem e caluniam. Se alguém te bate uma face e vira outra, isso é romper o lugar comum, é causar um tumulto dentro da criatura. E a pessoa diz assim: mas eu pensei que eu era tão certo, e não estava fazendo quase nada. Uma vez eu caí na bobagem. Uma pessoa me perguntou: Fred, vocês têm notícias lá no centro de Hitler? Se ele está sofrendo, no mundo espiritual, se ele está reencarnado, cheio de doença. E eu, que já tenho uma idade capaz de pensar, não pensei. Caí na bobagem de fazer a pergunta ao Espírito Marta, nosso orientador espiritual. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei a ela: minha irmã, será que dava para a gente saber aonde é que Hitler se encontra? E ela respondeu: não, meu filho, porque as pessoas só lembram dele para saber se ele está sofrendo e pagando o que fez. Ninguém nunca lembra de orar por ele, assim como você faz. Ou seja, como eu faço de não orar por ele. E eu fiquei envergonhado, porque realmente eu estava apenas curioso de saber se ele estava numa região de sofrimento. Eu não queria saber para orar por ele. Ela disse então, concluindo: ore por ele e por outros que se comprometeram dolorosamente perante a coletividade. Ore, porque esses são os verdadeiros necessitados. Dona Emília, uma senhora que já desencarnou há muitos anos atrás, aonde o Centro Espírita Ismael Gomes Braga era, lá no chamado Beco Salgado.
no centro do Cabo de Santo Agostinho. E eu a visitava muito, ela morava sozinha, idade avançada, os parentes todos já tinham desencarnado dela. Ela até dizia: meu filho, acho que Deus esqueceu de mim. Ela já estava com mais de 90 anos. Ela já quase não enxergava nada. Mas todos os dias, às 18 horas, quando eu chegava lá, eu comprovava. Ela estava na janela que dava para o quintal, orando, rezando, que ela dizia: todos os dias, às 6 horas da noite, meu filho, eu rezo para os malfazejos, para os ladrões, para os assassinos, para os estupradores. Aí quando ela acabava de dizer, ela dizia: olha, até hoje, graças a Deus, eu moro sozinha aqui, nunca veio um ladrão aqui. Disse: ah, quer dizer que você ora só para ele não chegar até aqui. Aí ela ria que era uma festa. Mas veja que coisa interessante, anos e anos, esta mulher orando pelos malfazejos. E nós, oramos pelos que cometem crime? Oramos por aqueles que faliram gravemente? Oramos por aqueles que desencadearam a tragédia na vida de milhares de outras pessoas? Não, esquecemos. Mas temos uma língua afiada e rara para orar aos céus, pedindo: Senhor, passe essa minha enxaqueca. Senhor, tire essa dor no fígado. Acabe com esse esporão. Me faça enxergar um pouquinho mais. Minha vista está se apagando. Faça meu filho passar no Enem. Minha filha deixar esse homem, caso com um homem melhor. Aquela mala sem alça não vai fazer ela feliz. Toda nossa oração é um petitório sem fim, sempre egoisticamente pedindo para nós e no máximo para a família. É preciso amar a família humana. Este é o grande desafio para todos nós. Por isto, Ernesto Renan se apaixonou por Jesus. Por isso, Paulo de Tarso era um fascinado pelo Cristo. Por isto, Estevão, Gamaliel, Nicodemos, Maria de Magdala, Raquel, Ruth, foram mulheres extraordinárias. Ao ponto de Joana de Cusa, feito prisioneira ao lado do seu filho único, prestes a ser crucificada, martirizada, com o filho, recebeu a proposta dos soldados romanos: abjure, negue a Jesus, e nós te soltaremos e ao teu filho. E uma mãe escutar o filho dizer assim: mamãe, negue a Jesus porque eu quero viver. E ela, mesmo amando o filho como ela amava, dizendo: eu não posso, meu filho, eu não posso negar a Jesus. Ambos foram martirizados. Quantos de nós, pais, não negaríamos Jesus para livrar a cara do nosso filho? Então a vida de Saulo, assim como a vida de todos os outros discípulos na história da cristandade, tem algo da gente. Tem momento que a gente é Saulo, tem momento que nós somos Paulo. Há momentos que nós somos Pedro antes na negação, tem momentos que nós somos Pedro depois da negação. Há momentos que nós somos João Evangelista no início, empolgado, e há momentos que somos como João, cheio de ternura e de maturidade. Há momentos que somos Maria de Magdala prostituída, e há momentos que somos Maria de Magdala buscando a santificação. Somos nós. Cada perfil de cada personagem bíblico tem algo da nossa personalidade, tem algo da nossa própria vida. Paulo de Tarso conclui, disse certa feita para demonstrar como a luta pelo nosso crescimento espiritual deve ser permanente. Ele disse: o grande apóstolo dos gentios, o bem que eu desejo fazer, este eu ainda não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, este eu ainda faço. Porque para romper o homem velho que ainda está em nós, para superar as tendências inferiores que trazemos, é necessário perseverar e perseverar até o fim. Para que um dia nós possamos cantar como os primeiros cristãos enfrentando as feras da arena, cantar a cada manhã para a humanidade inteira, dizer para os nossos irmãos, tomados pela presença do Senhor um dia:
seremos capazes de dizer como Paulo de Tarso: não sou eu mais que vivo, mas é Ele, o Cristo, que vive em mim. E que possamos então acordar para dizer à humanidade a cada dia: hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz, entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e para a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. Quero oferecer essa palestra a uma pessoa que foi extremamente generosa comigo, que foi sempre um amparo de amizade e de fraternidade na minha vida. Uma pessoa que o seu coração cheio de generosidade sempre me tratou com carinho, com respeito e me ajudou todas as ocasiões que ele via que tinha necessidade. Essa palestra é para um coração que retornou ao grande lar esta semana. Um amigo que breve, quando eu reencontrá-lo, quero abraçá-lo, olhar nos seus olhos e vê-lo mais feliz do que quando ele sorria com um sorriso de criança crescida. Essa palestra é para o meu irmão Almir Medina Campos. Muita paz.